Vocês têm sido bênção, glória a Deus. Vamos aproveitar hoje para estudar Mateus capítulo 27. Acabou de ouvir. Hoje nós iremos estudar Mateus capítulo 27. E para isso eu preciso compartilhar com algumas pessoas. Você que está assistindo essa live salva, já compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Em nome de Jesus. Terminou esse estudo, compartilha com outras pessoas, tá bom? Assim que você terminar de assistir esse estudo bíblico, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, você que está chegando agora, não esquece de se inscrever e deixar seu like, tá certo? Compartilhar com outras pessoas aqui. Compartilhando aqui com outras pessoas para que a gente possa começar o nosso estudo bíblico para a glória de Deus. Quem é que... Seja bem-vinda, Irmã Maria, que bênção, glória a Deus. Futuramente, se Deus permitir, nós estaremos também ao vivo no TikTok. É porque se eu falar o nome aqui, o YouTube ele pode banir. Falar o nome da outra plataforma aqui. Aí eu falo TikTok, que provavelmente futuramente estaremos aí. Sejam bem-vindos! Povo de Pernambuco tá chegando! Povo abençoado, Deus abençoe vocês mais e mais. Compartilhando aqui com outras pessoas. Pessoal que tá chegando, não esquece, deixa o teu like para que o YouTube possa compartilhar com outras pessoas, tá certo? Em nome de Jesus, glória a Deus. Estou compartilhando aqui com outras pessoas. Tenho certeza que esse estudo bíblico vai ser bênção para a glória, ser glorificado e exaltado. Pai, colocamos diante de Ti esse estudo bíblico, pedimos ao Senhor que o Senhor alcance cada pessoa que está chegando nesse canal. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa alcançar também os inscritos, aquelas pessoas que ainda não se inscreveram, Senhor, e aqueles que já se inscreveram, deixaram o like, para que nós possamos compartilhar com outras pessoas para a glória do Teu nome. Então, o que eu te peço é que o Senhor se faça presente nesse estudo bíblico, que o Senhor possa fazer o seu à vontade, e que o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado, e que a Ti seja toda a honra, a Ti seja toda a glória, e a Ti seja todo o louvor, em nome de Jesus. E todos dizem, glória a Deus. Já estamos ao vivo. Eu estou me vendo aqui no celular. Compartilhar aqui com o pessoal, ser incentivado. Em nome de Jesus. Gente, olha, eu queria saber de vocês, né? De alguns aqui, quem puder falar, né? Quem puder aqui compartilhar conosco, né? Como é que tem sido aí esses dias de estudo bíblico para você? O que você tem aprendido? O que tem acontecido aí, né? Durante esse estudo bíblico? Tem sido bênção para a sua vida? Gostaria de saber disso, né? Para saber se realmente vale a pena esse estudo bíblico você ter estudado, né?
Eu particularmente, para mim, tem sido bênção, né? Eu estou aqui passando para vocês, mas ao mesmo tempo eu tenho absorvido de uma forma tremenda, né? Eu tenho sido ministrado por Deus, Deus tem falado comigo, usando a minha boca para falar comigo também e com as pessoas que estão aqui, né? Então, queria saber de vocês, comenta aí. Glória a Jesus, Deus é maravilhoso. Comenta aí. Ah, tem sido bênção para mim. Isso, comenta aí. Comenta aí que eu quero saber. Vamos lá, vou deixar esse tempinho aí para vocês comentarem o que é que vocês têm achado desse estudo bíblico. Tô aguardando, viu, o comentário de vocês. Bora, gente. O estudo bíblico tem sido bênção para mim. Ou se não tiver sido bênção, você comenta também que não tem sido bênção. Aí, glória a Deus. Amém. Obrigado, irmã Maria, por ter compartilhado. Isso é sinal que o gato não comeu seu dedo. Quem está aqui no outro estudo bíblico vai entender o que eu estou falando aqui. Eita, Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Multidão de gente aqui para a glória de Deus. Deixa eu tirar um print aqui para a gente dar início. Foi, ontem não houve, né? A tela do display do meu celular tá só a graça de Jesus. Eu ainda não consegui consertá-lo, né? E a ver se eu conseguia consertar hoje, só que hoje é tudo fechado. Tô tentando tirar a print aqui, mas o celular não tá ajudando. Então, hoje eu consegui ainda dar um jeitinho nele para ver se ele não bugava, porque quando a tela tá soltando, é ruim de escrever e de fazer tudo com ele. Mas enfim, o importante é que nós estamos aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Mateus 7. De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Versículo 2. Então, o amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, governador romano. Versículo 3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo. Versículo 4, dizendo: pequei, pois, traí um homem inocente. Versículo 5, lembrando que eu vou ler primeiro o versículo e depois trago a explicação. Que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Versículo 5, Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Versículo 6. Os principais sacerdotes juntaram as moedas e disseram: não seria certo colocar este dinheiro no tesouro do templo, pois é dinheiro manchado de sangue. Versículo 7. Então resolveram comprar o campo do oleiro e transformá-lo num cemitério para estrangeiros. Versículo 8. Por isso, até hoje ele se chama campo de sangue. Versículo 9. Cumpriu-se assim a profecia de Jeremias, que diz: tomaram as 30 peças de prata, preço pelo qual ele foi avaliado pelo povo de Israel. Versículo 10. E compraram o campo do oleiro, conforme o Senhor ordenou. Versículo 11. Agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. Versículo 12. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Versículo 13. Então Pilatos perguntou: você não ouve essas acusações que fazem contra você? Versículo 14. Lembrando que está chegando agora o primeiro versículo para depois trazer a explicação, tá certo? Eu estou no capítulo 27 de Mateus. Mas, para a surpresa do governador, Jesus nada disse. Versículo 15. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Versículo 16. Nesse ano, havia um prisioneiro famoso por sua maldade chamado Barrabás. Versículo 17. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos, naquela manhã,
Ele perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Versículo 18. Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Versículo 19. Nesse momento, enquanto Pilatos estava no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Versículo 20. Enquanto isso, os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Versículo 21. O governador perguntou outra vez: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Versículo seguinte. Não, ainda o versículo 21. A multidão gritou em resposta: Barrabás. Versículo 22. Vou ler do versículo 22 ao 31, sem precisar ficar falando. O versículo tal, tá certo? Pilatos perguntou: eu o que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o. Pilatos viu que nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Versículo 25. Todo o povo gritou em resposta: que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Versículo 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Lembrando que está chegando aqui agora, eu estou lendo o primeiro versículo para depois trazer a explicação. Versículo 27. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve, rei dos judeus. Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Versículo 31. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Eu vou ler agora do versículo 32 até o versículo 65. E aí eu trago a resposta para vocês, tá certo? A explicação. Vamos lá, versículo 32. No caminho encontraram um homem chamado Simão de Cirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Os soldados deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Então sentaram-se em redor e montaram o guarda. Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel, que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve. Pois ele disse: eu sou o filho de Deus. Versículo 44. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Versículo 45. Ao meu dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. 46. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? 47. Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. 48. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu no caniço para que ele... 9. Outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-los. 50. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. 51. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram. Versículo 52. Sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram. 53. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus. Seja bem-vinda, Camila. Não esquece de se inscrever. Lembrando que eu estou lendo primeiro o versículo
para depois trazer a explicação, tá? Entraram na cidade 53. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. 54. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. 55. Muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. 56. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. 57. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, 58, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregasse o corpo. 59. José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo, feito de linho. 60. E o colocou num túmulo. Capítulo 40, Ana Maria. Capítulo 40, capítulo 27, versículo 40, tá certo? Daqui a pouco eu trago a explicação. Versículo 60, na verdade, nós estamos agora. Capítulo 27, versículo 60. E o colocou no túmulo novo de sua propriedade, escravada na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Versículo 61. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao túmulo. 62. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos, 63, e disseram: Senhor, lembra-nos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitaria, 64. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. 65. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. 66. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Gente, o que é que está acontecendo aqui? Capítulo Mateus, capítulo 27, tá certo? Glória a Deus. Então, o que é que está acontecendo aqui no capítulo 27, né? A gente vê aqui o amor até o fim, né, de Jesus Cristo por nós. E por incrível que pareça, gente, do versículo 1 do capítulo 27, versículo 1 ao versículo 10, o que é que aconteceu? Pela manhã, né, os líderes religiosos entregaram Jesus a Pilatos. E aí a gente vê em toda essa cena aqui a entrega de Jesus e o fim de Judas, do versículo 1 ao versículo 10. E aí Judas, né, arrependido, ou melhor dizendo, acredito que foi um remorso que Judas sentiu, né, tenta lhe devolver a moeda e, por incrível que pareça, se enforca. Por que eu digo que Judas não se arrependeu? Judas não se arrependeu porque quem se arrepende não se enforca. Normalmente, quem se enforca é quem está ressentido de algo. Então aqui eu acredito que Judas ele não se arrependeu, ele se ressentiu. Eita, a besteira que eu acabei de fazer. E aí ele tenta devolver a moeda, e aí, por incrível que pareça, logo em seguida, ele se enforca. E ali o dinheiro é usado para comprar um campo, cumprindo-se ali profecias, né? E o que é que nós aprendemos aqui, gente? A culpa sem arrependimento genuíno leva à destruição. A religião sem coração se torna cega. Ou melhor dizendo, não a religião, mas o cristianismo sem coração se torna cego. Jesus ele foi rejeitado por homens, mas foi aceito por Deus para cumprir o plano eterno. É como alguém que tenta, por exemplo, apagar o fogo com gasolina. Tem como apagar o fogo com gasolina? Não tem como. Então só a graça de Deus, gente, pode trazer cura para o arrependimento verdadeiro. Então Judas queria fazer isso, apagar o fogo com gasolina. Não tem como, isso é o remorso. O remorso é isso, é você tentar apagar o fogo com gasolina. Já o arrependimento genuíno é totalmente diferente. O arrependimento genuíno, só a graça de Deus pode trazer cura para o arrependimento verdadeiro. Então, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, aí a gente é
curado de uma forma extraordinária. E eu pergunto para você, você se arrepende ou apenas sente culpa? Você se arrepende ou apenas sente remorso? Porque arrependimento é quando a gente pede perdão a Deus e não comete aquele erro novamente. Remorso é a Deus, mas a gente continua fazendo o mesmo erro. E eu pergunto a você, você se arrepende ou apenas sente culpa ou remorso? Porque a cruz, gente, é o lugar onde a culpa é transformada em perdão. Amém? E eu creio que Deus está usando aqui do versículo 1 ao versículo 10, e Deus está quebrando cadeias de culpa nesse exato momento através dessa live. E está te chamando para uma restauração e profunda. Glória a Deus. Do versículo 11 ao versículo 26, o que é que aconteceu? A gente vê Jesus aqui diante de Pilatos, né? E aí Jesus é interrogado, mas ele não se defende. Pilatos travou aqui. Minha tela travou, por isso que eu parei. Pilatos tenta soltá-lo, mas aí o povo escolhe libertar Barrabás. E a gente vê toda essa história aí que Jesus é condenado à morte e açoitado. Seja bem-vindo, irmão Zineide. Está de parabéns, viu? Por aqui, glória. Então, o que é que acontece? O que é que nós aprendemos aqui do versículo 11 ao versículo 26? Travou de novo, vou repetir. O que é que nós aprendemos aqui do versículo 11 ao versículo 26? O que é que aconteceu? Pessoal, quiser tirar um print, fica à vontade, tá? Para compartilhar depois. O que é que aconteceu? Versículo 11 ao versículo 26. De preferência, tire o print e mande para mim, que é para mim conseguir aqui compartilhar também, porque às vezes eu tento tirar print aqui e não consigo, só Jesus na causa. Então o que é que acontece? Jesus é interrogado, né? Mas não se defende. Pilatos tenta soltá-lo, mas aí o povo escolhe libertar Barrabás. Jesus é condenado à morte e açoitado. E o que é que nós aprendemos? Mesmo inocente, Jesus escolheu o silêncio para que a vontade de Deus se cumprisse. Olha que forte, gente. Ele tomou o lugar de um criminoso e também o meu e o seu lugar. É como o juiz, por exemplo, é como o juiz que se oferece para cumprir a pena do réu. Foi isso que Jesus fez por nós. E eu pergunto para você, você entende que foi no seu lugar, no meu lugar, que ele foi condenado? Você entende isso? E eu pergunto para você, você tendo esse entendimento, isso muda tudo na sua vida? Você passa a ter uma vida assim, dizendo, eita, ele foi condenado no meu lugar. Vou fazer a minha vida valer a pena da forma que agrade a ele, porque ele foi condenado no meu lugar. Gente, o sangue inocente foi derramado por você. Deus, ele quer te lembrar hoje. Você é amado. Você é amada. Você é perdoado. Você é perdoada. Aleluia! Se você cometeu algo, peça perdão, porque ele te perdoa. Do versículo 27 ao versículo 44, a gente vê a questão da humilhação e da crucificação. O que é que aconteceu? Jesus é zombado, a gente vê que Jesus é zombado, coroado com espinhos e levado à cruz. E aí, de repente, ele é crucificado entre dois ladrões, sendo escarnecidos. Ali, ele foi escarnecido por algumas pessoas que começaram a zombar dele. E o que é que nós aprendemos aqui, gente? É que Jesus, ele suportou a humilhação para nos dar honra. Meu Deus, me arrepiei todinho agora. Gente, Jesus foi desprezado para nos dar dignidade diante de Deus. Para nos dar o livre acesso diante de Deus. Para que a gente possa ter o livre acesso com Deus, de falar com Deus, de conversar com Ele. É como, por exemplo, é como um rei que tira a sua coroa e aí decide se vestir como um farrapo para salvar um povo escravizado.
E eu pergunto para você, você tem valorizado o que Jesus sofreu por você? Ou você vive como se a cruz não tivesse acontecido? Eita, é foda. O Senhor está tirando hoje, eu creio, a tua vergonha. E nesse exato momento Ele está te cobrindo com a dignidade do céu. Por quê? Porque o preço foi pago. Eita glória! No versículo 45 ao versículo 56, o que é que nós vemos aqui, gente? A morte. E o que aconteceu? No meio-dia, às 3 da tarde, houve trevas. Aleluia. No meio-dia, às 3 da tarde, houve trevas. Clama e entrega o Espírito. De repente o véu do templo se rasga, o centurião reconhece e diz verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Gente do céu, o que é que nós aprendemos aqui? Olha que forte, gente. A morte de Jesus não foi uma derrota. A morte de Jesus foi uma vitória sobre o pecado. O véu, gente, foi rasgado. E o véu rasgado mostra que agora nós temos acesso direto a Deus. A gente está que nem aquele povo antigo, infelizmente, muita gente está como o povo antigo. O quê? Eita, meu filho adoeceu, vou buscar uma rezadeira. O povo antigo fazia isso, até hoje tem gente que faz isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem acesso direto com Deus. Deixa de ficar fazendo de rezadeira, de fulano, de pastor, de cicrano. Deixa de ficar fazendo deles um Deus. Eles não são Deus, são pessoas como eu e você. Ah, pastor, ora aqui porque eu creio que se o Senhor orar eu vou ser curado. Sim, se tu orar tu também tu pode ser curado se tu crê, vaso. O véu foi rasgado. Tem gente, não sei se você já reparou isso, mas tem gente que o culto é uma bênção. O culto terminou, foi uma bênção. Teve oração no culto, teve louvor, teve palavra de Deus, teve oração. Aí termina o culto. Tem gente, olha, quando termina o culto, tem gente que quando termina o culto ainda vai pedir oração. Tá com a glória, o tanto de oração que teve no culto, o tanto de palavra de Deus que teve no culto, o tanto de louvor que teve no culto, a pessoa ainda quer pedir oração, pelo amor de Jesus. São pessoas que não entendem que o véu foi rasgado e que o acesso, nós temos acesso direto a Deus. Já fez oração? Eu lembro que uma vez eu fui orar num culto, eu fui pregar numa igreja, e aí eu orei, Senhor, visita os enfermos, visita fulano, visita cicrano, visita as pessoas que talvez da família dessa pessoa que está doente, que talvez esteja no hospital, não sei o que. Beleza, fiz essa oração, né? Depois da pregação, Deus me direcionou para orar por isso. Visita as pessoas que estão na cadeia, fazer isso e aquilo outro. Beleza, fiz a oração. Quando terminou a oração, uma irmã veio perto do pastor e disse, pastor, levantou a mão assim, aí disse, pastor, eu queria uma oração por uma pessoa da minha família que está no hospital, tem como orar? Aí uma irmã que estava do lado disse, ele vai orar. Aí o pastor da igreja entendeu, o pastor sábio, tem discernimento, entendeu? Aí disse, ele não vai orar não, ele já orou. Você não prestou atenção que ele orou? Ai, gente, tem gente que é uma bênção. Só Jesus na causa. Vamos fazer uma vaquinha para conseguir um valor para comprar um novo. Um novo quê? Um novo celular é? Ô, Jesus, faz esse povo fazer uma vaquinha, Senhor, para a gente conseguir um novo celular, em nome de Jesus. Eu creio nesse mistério. Usa os teus servos, Senhor. Levanta esses vasos, em nome de Jesus. Então, gente, o véu foi rasgado e mostra que agora nós temos acesso direto a Deus. É como uma porta, por exemplo, trancada. Que aí, ó,
Aí, ó, quem se interessa, vamos fazer uma vaquinha para conseguir, né, um novo, um celular novo. Gente, como é que eu vou conseguir continuar aqui dando estudo bíblico para vocês com esse celular aqui, só Jesus na causa? É bom o novo, porque o novo a câmera fica melhor, em nome de Jesus. Olha, quem se interessa aí, glória a Deus. Então, o véu foi rasgado, gente. Então, do versículo 45 ao 56, o que é que nós aprendemos? A morte de Jesus não foi uma derrota, foi uma vitória sobre o pecado. O véu foi rasgado, mostra que agora nós temos acesso direto ao Pai. E é como, por exemplo, gente, uma porta trancada. Uma porta trancada, entenda, é como, por exemplo, uma porta trancada que finalmente se abre para todos entrarem. Foi o que aconteceu aqui. Olha que forte, gente. Eu pergunto para você. Você entendeu que o véu foi rasgado? Você vive com essa consciência de que podemos entrar na presença de Deus todos os dias? O caminho está aberto. Deus quer te encontrar no lugar santo. Entre com fé, porque o acesso ele foi conquistado em nome de Jesus. Do versículo 57 ao 66, o que é que aconteceu na verdade aqui? A questão do sepultamento. José de Arimateia pede o corpo de Jesus e aí o coloca em um túmulo novo, né? E aí de repente as autoridades selam a pedra e colocam guardas por medo de que o corpo ali seja roubado. O que é que nós aprendemos aqui? Mesmo morto, Jesus causava temor nos inimigos. Gente, mal sabiam eles que ao terceiro dia a vitória viria. É como, por exemplo, tentar apagar a luz do sol com um pano. Nada pode impedir o plano de Deus, gente. Nada pode impedir o plano de Deus. As pessoas estavam tentando aqui impedir o plano de Deus. Estavam tentando, mas nada pode. Mesmo morto, Jesus causava ali temor nos inimigos. Você já tentou apagar a luz do sol com um pano? Não tem como. Então, do mesmo jeito, nada pode impedir o plano de Deus, principalmente na sua vida. Você acredita que mesmo no silêncio de Deus, Ele ainda está trabalhando? Tu crê nisso, Vaso? Mesmo ainda no silêncio, os discípulos ficam tudo aperreados, a gente vai ver lá na frente. Os discípulos tudo aperreados, eita, Jesus morreu e agora? E tá tudo silêncio. Mas mesmo em silêncio, mesmo no silêncio, Deus ainda está trabalhando. Eita, glória! Entenda, o silêncio não é ausência. O silêncio é preparo para a ressurreição. Eita, que palavra forte do céu! O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo para a ressurreição. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo para a ressurreição. O silêncio não é ausência, o silêncio de Deus não é ausência, é o preparo para a ressurreição. E a ressurreição foi o quê? A vitória. Eita, Deus está te preparando, Vaso. Para de ficar questionando, Deus não falou mais comigo. Espere nele, em nome de Jesus. Mateus 27 nos mostra a profundidade do sofrimento de Cristo, o preço da nossa ressurreição, o cumprimento exato, o preço da nossa redenção, na verdade, o cumprimento exato das profecias, a vitória que se aproxima mesmo quando tudo parece perdido. E eu pergunto para você, você está vivendo como alguém que reconhece o sacrifício de Jesus? Ore assim onde você estiver. Diga assim: Senhor, obrigado por morrer por mim. Ajuda-me a viver de forma digna desse sacrifício. Quero honrar com minha vida, meu caráter e com minhas atitudes. Em nome de Jesus. Amém? Queria um desafio para você. Isaías 53. Anote. Isaías 53. Leia Isaías 53.
Anote tudo que Jesus sofreu por você. Isso é um desafio para você hoje. Anote tudo que Jesus sofreu por você. Isaías 53, você vai anotar tudo que Jesus sofreu por você. E aí você vai compartilhar, vai agradecer a Deus em oração, na verdade, e compartilhar com alguém tudo que Jesus sofreu por você. Amém? Senhor Jesus, não há palavras para expressar a nossa gratidão. Tu fosse rejeitado para que fôssemos aceitos. Pai, foste ferido para que fôssemos curados. Foste condenado para que fôssemos perdoados. Hoje nos prostramos diante da tua cruz. Nos rendemos reconhecendo o teu sacrifício. Recebe nossa entrega. Purifica nossa mente, o nosso coração e as nossas intenções. Que a cruz seja a nossa motivação diária, Senhor. Renova em nós a paixão por Ti. Leva-nos à intimidade, à santidade e à compaixão também, Pai. Faz-nos viver à altura do Teu amor. Não queremos desperdiçar o Teu sangue. Queremos viver para a Tua glória. Vem, Senhor Jesus. O nosso coração é Teu. A nossa vida também. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amanhã, continuidade do nosso estudo bíblico. Amanhã, porque hoje é quinta, minha memória hoje está boa. Obrigado, Senhor. Minha memória hoje está ótima. Amanhã é sexta, não é isso? Amanhã é sexta. Amanhã, continuidade, tá certo? Quem quiser, né, fazer uma vaquinha, se juntar com a irmã Ana Maria, não sei se ela está lá no grupo. Se tiver, me chama no privado, minha irmã. Quem quiser se juntar com a irmã Ana Maria para fazer uma vaquinha, para a gente conseguir um celular melhor, em nome de Jesus, nem que a gente faça uma rifa, para a gente dar continuidade ao nosso estudo bíblico de uma forma melhor, sem preocupação da tela do celular estar caindo ou não, né? É só me chamar no privado, tá certo? DDD 83 991 36 1449, meu WhatsApp, DDD 83 991 36 1449. Deus abençoe vocês grandemente. Lembrando, essa live vai ficar salva. Não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Não esqueça, em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Um ótimo feriado. Parabéns a todos os trabalhadores, trabalhadoras, donas de casa também, porque dona de casa também trabalha. Dono de casa também trabalha. Todos os trabalhadores em geral, parabéns. Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Um abraço.